Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui mais uma vez, Marcos, mais uma semana com essa figura, né? Muito satisfeito. Obrigado pela parceria de sempre aqui também com o nosso programa da Veteripet, sempre parceira. O tema hoje é livre, já tem muita pergunta aqui chegando, mas eu não posso começar aqui o nosso programa sem trazer a pergunta da nossa amiga Rosi Gugel. Rosi Gugel, que é diretora aqui da Caerne, mandou essa pergunta terça-feira. Olha, sexta-feira, quando o Dr. Robson Góes estiver aí no ar, você pergunta a ele, porque eu estou muito preocupada que aqui na minha residência, não dentro de casa, mas fora de casa, tá aparecendo muitos pardais. E eu vi um dele dizendo que pardal era perigoso. Ele que pede para ele reforçar os cuidados que a gente deve ter com os pardais. Marcos, mandar um abraço para a Rosi, né? Gente muito boa. A questão do pardal e do pombo, eu vou incluir a questão também do pombo, porque é muito parecido a questão da transmissão dessas doenças, né? Os pardais e os pombos, eles podem transmitir algumas doenças. Eu vou citar as principais. Aí nós temos criptococose, tem ainda a histoplasmose e a salmonelose. São as três principais doenças, fora a questão de transmissão de ectoparasitas. No caso aí nós podemos citar o exemplo do piolho, o cafife, né? Tem ainda a megninha, que é um outro parasitazinho que tem nessas aves, mas não causa tanto problema para o ser humano. Mas o piolho, né, o cafife, que causa esses problemas. Então, qual é o problema do pardal? O problema do pardal é que ele também serve de fonte de alimento para barbeiro. Então, além dessas doenças que podem ser transmitidas, o pardal, ao fazer seus ninhos nos domicílios, o pardal principalmente, né, que ele faz os ninhos no domicílio, o pombo não tem essa característica de fazer ninho, ele fica ali e serve de alimento, o sangue dele, o sangue quente, serve de alimento para os barbeiros. Então, o barbeiro, ao ver que naquele domicílio existe a presença do pardal e de alimento, ele, quando vem em busca da luz da área silvestre para o domicílio, ele se instala e começa a se reproduzir, porque encontra um ambiente satisfatório e encontra o alimento. E aí vai preocupar também a questão do barbeiro, né, para a transmissão da doença de Chagas. Então, qual o problema do pardal e do pombo? É que você não pode matá-los, né? Matar seria crime ambiental. Então você tem de afugentar, você tem de expulsar eles do domicílio. Como é que você faz? Você vai ter de retirar os ninhos que eles forem formando e impedir aquelas frestas, né, onde eles se instalam ali. Você vai fechando, impedindo o acesso deles ao domicílio, fora de casa. Tem de impedir que ele faça os seus ninhos e que ele ali tenha também um alojamento. Isso é uma alternativa. A outra alternativa é você existem algumas pastas que vendem no mercado, que elas têm um gás e que afugenta ele por um certo período. Na medida que o gás termina, se acaba o odor, geralmente ele volta. Então são essas as alternativas que você tem para controlar e combater o pardal. Nossa amiga Lourdes pergunta, Dr. Robson, quanto tempo uma cadela pode parir? A gestação de cadela e de gata, ela pode variar entre 52 dias entre 58 dias até 63 dias. Em média, aí a gente orienta que são 62 dias de gestação. Mas as cadelinhas menores, elas geralmente parem entre 58, 59, no máximo 60 dias. Outra pergunta aqui chegando, qual é o remédio para gato com gripe? Olha, a gripe em gato, a gente fala que é um complexo respiratório felino, porque você não tem como identificar, se você não fizer uma cultura para identificar qual agente está causando, você não vai definir se aquilo ali é um quadro viral ou se é um quadro bacteriano, ou se existe um conjunto de agentes causando essa gripe. Então pode ter um conjunto que esteja ali causando um fungo, uma bactéria e um vírus ao mesmo tempo causando essa gripe do animal.
A definição vai ser principalmente através de um hemograma, que você pode direcionar aí se essa gripe ela é viral ou bacteriana, e a medicação vai depender do resultado desses exames, né? Aí, se for um quadro bacteriano, você vai entrar com antibiótico. Se for um quadro viral, aí você provavelmente vai lançar mão de medicações antivirais e em conjunto com medicações que aumentam a imunidade desse animal para que ele possa passar, né, por essa gripe que ele está acometido. Então seria basicamente isso, fazer os exames necessários e posteriormente entrar com a medicação ou antibiótico ou retroviral ou as duas em conjuntos e imunomoduladores. Tem pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, doutor Robson. Eu gostaria de saber até quando eu posso dar ração de filhote à minha cadelinha. Ela já está com 8 meses, vai fazer 9, agora dia 29. Eu ainda dou ração de filhote. E assim, eu tô notando que ela tá um pouquinho magra, tá? Não tá cheinha do jeito que é pra ser. Não sei se é por causa da ração, já tá fraca pra ela. E aí, doutor Robson? É o contrário, a ração de filhote ela é mais forte, né? A ração de filhote ela tem uma qualidade, uma quantidade de proteína e de energia maior um pouco do que as rações para animais adultos. Então você deve continuar. Aí tem animais de raça de grande porte, ela até 9 meses de idade a gente orienta que seja dada a ração de filhote, mas outras raças até 1 ano. Então sempre eu gosto de dizer que você pode manter a ração de filhote até 1 ano de idade sem problema. Outra pergunta aqui, a nossa ouvinte quer saber o seguinte, doutor Robson, por que o meu cachorro está assim? Quando ele se deita, que levanta, fica com alguns pingos de urina, o que é que pode ser isso? Pode ser uma infecção urinária, Marcos. Essas características de ficar pingando animal com incontinência urinária pode ser um quadro de infecção urinária e, inclusive, causando até desconforto, causando dor, causando irritabilidade, e isso aí faz com que o animal fique pingando em algumas, até sangue, chega a pingar sangue, né? A urina fica bem escura, fica fétida, né? E vai apresentar algumas celularidades, né? Nessa urina você vai ver algumas célulazinhas ali de descamação, muitas vezes de bexiga, e você vai identificando isso, e o animal começa, ao invés de urinar muito, ele começa a urinar pouco e várias vezes. Isso aí, essa parte de poliúria do animal vai apresentando essas características, e você tem de cuidar o quanto antes para que essa infecção ela não se agrave e não tenha um problema mais sério nesse animal. Nesse caso, é bom ela procurar o veterinário? Nessa situação, Marcos, primeiro a gente orienta que ofereça bastante líquido para esse animal, porque quanto mais urina formar, mais ele vai urinar e mais rápido ele pode ficar livre dessa infecção urinária. Agora, se já for um caso mais grave, que já tem um comprometimento maior, que já tem uma presença de leucócitos na bexiga, né, uma infecção bacteriana, aí o ideal é que você procure um médico veterinário para fazer os exames de urina necessário para confirmar ou não esse quadro de infecção. Você proceder a parte de exames como hemograma e posteriormente ver aí a necessidade de fazer os exames bioquímicos, que seria de ureia e creatinina, para ver se tem alguma lesão a nível renal, e, se necessário, julgado necessário pelo médico veterinário, fazer um exame de ultrassonografia das vias urinárias, que inclui aí rins, ureter, bexiga, uretra, para ver como é que está essa situação, porque também pode existir a presença de cálculos aí na bexiga, e se ocorrer essa presença de cálculos, e dependendo do tamanho dos cálculos, é necessário fazer um procedimento cirúrgico. Nosso amigo Newton, ele coloca o seguinte aqui: pior do que os pardais são as doenças transmitidas pelo cachorro e o gato. Ele tem razão, ou cada um transmite um tipo de doença diferente? Marcos, cada um transmite um tipo de doença diferente. Aí nós temos aí hoje, né, as zoonoses. Eu não vou dizer apenas zoonoses, são doenças dos animais transmitidas para o homem.
as zoonoses elas estão no Brasil em forte crescimento, né? Aí a mais nova agora que está entrando no país, nós podemos falar que chama-se febre do oeste do Nilo, né? Ou febre do Nilo ocidental, que é uma doença que é da África, mas já chegou nos Estados Unidos. É uma doença transmitida por um mosquito, né? A muriçoca, que é o Culex quimifaciatus, pode transmitir a febre do oeste do Nilo. O Aedes aegypti, o Aedes albopictus, que é no caso o mosquito da dengue, né? Vai ser mais uma doença que esse mosquito vai transmitir. Aí já chegando no Brasil, já com casos positivos no Piauí. Em breve, infelizmente, estará aí em todo o país essa doença. Então, hoje nós temos diversas doenças, né, transmitidas por animais ou por vetores, né? Tanto os animais transmitem diretamente, como os vetores, que seriam o mosquito, que seria o triatomínio, que é o barbeiro, né? E outras doenças aí que infelizmente estão chegando no país e que vai causar bastante problema. Agora, como os cães e os gatos são mais visíveis, as pessoas culpam principalmente aí os cães e os gatos. Mas todos os animais, eles são prováveis, né, transmissores de zoonoses para os seres humanos. A gente sempre fala aqui na doença dos animais para os seres humanos, para o ser humano, e do ser humano para os animais. Tem alguma doença que transmite? Tem sim, Marcos, tem sim. Por exemplo... A gente culpa muitos animaizinhos, né? A gente culpa bastante, mas nós podemos também... Aí tem a própria tuberculose, né, que ela pode ser transmitida do ser humano para os animais, né, como também dos animais para o ser humano. Mas é um dos tipos de doenças que nós podemos citar, que seria a tuberculose. Ok, tem mais pergunta aqui, vamos ouvir. Bom dia. Bom dia, doutor Robson. Olha, eu já tentei aqui de tudo para me tirar esse ninho de pardal. Eu mando o rapaz tirar, ele tira. Coloca aquelas pedrinhas de naftalina. Por incrível que pareça, os pardal tira. Eu já coloquei isopor, já coloquei cartolina. Eles tiram. Eu não aguento mais. Olha, toma água da cachorra. Se ela deixa um pouquinho de comida, eles vêm e comem. Sabe? É imoral, não tem mais o que fazer não. Pardal aqui é um inferno. Que Deus me perdoe, mas eu não aguento mais. O senhor poderia dar uma dica como eu posso tirar essas pragas, porque é uma praga, pelo amor de Deus. Ela já fez de tudo, não conseguiu tirar. Marcos, aí nessa situação, geralmente o pardal ele fica em ambientes abertos, né? E o ambiente aberto dificulta você a fazer o controle. Então, o que ela está fazendo, que é desmanchar os ninhos, está correto, fechar os acessos onde eles ficam, está correto. Mas aí a única coisa que você pode acrescentar aí seria utilizar essas pastas que eu falei a você, que ela elimina um pouco de gás, né? E vai afugentar esses pardais. Ou lançar mão de redes, Marco. Existem umas redezinhas de pesca mesmo, né? Que você compra esse tecido dessa rede, uma redinha miudinha, pequenininha, uma rede de 6 milímetros, de 8 milímetros, e vai fazer com que o pardal ele não consiga chegar pela dificuldade que ele tem, né, com essa rede. Ele não consegue ultrapassar essa rede e ele vai se afugentar, né, vai procurar outro local com essa utilização dessa rede, Marcos. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 988775550. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia, doutor Robson. Eu queria saber, eu estou com um touro aqui, ele brigou com outro e quebrou a pata esquerda, traseira. Aí qual é o medicamento e o tratamento que eu faço para curar ela? E doutor Robson? Marcos, eu acredito que seja um bovino, né, um touro aí que eu escutei, né, que fraturou uma fratura na perna posterior, tá, do membro pélvico. Nessas situações aí, utiliza-se anti-inflamatório, né, em virtude do boi ser bastante pesado. Essa fratura ela leva bastante tempo para ocorrer a consolidação. Se ela foi exposta, né, aí a gente tem a questão da dificuldade, porque teria também de usar antibiótico se foi uma fratura exposta, se o osso furou a pele, né? Aí seria o uso de anti-inflamatório
e você aguardar bastante tempo para que ocorra essa consolidação dessa fratura, né? Dependendo de onde foi, aí vai ser bastante complicado. Bovino, por ser animal de produção, aí vai depender do proprietário se vai querer tratar ou não aí essa lesão que ocorreu dessa fratura. Tem mais pergunta aqui, bom dia. Doutor Robson, eu queria saber por que o cachorro lambe tanta gente. Eu tenho uma pinchezinha que ela me lambe demais, ela não pode chegar perto de mim que é me lambendo. Eu queria que o senhor me dissesse por quê. Aproveitar aqui a pergunta do nosso ouvinte, essa lambida, ela pode transmitir alguma doença para o ser humano? Marcos, se o animal tiver sadio, não vai ocorrer transmissão de doença, né? Agora, se a pessoa tiver uma ferida e ela for lamber essa ferida, aí pode existir a transmissão de algumas bactérias que existem na boca do animal para o ser humano. E se o cão tiver raivoso, né, tiver doente com raiva, aí isso aí poderia ela estar eliminando o vírus da raiva para o animal, mas não é essa situação, o animal está sadio, né? Essas características de lambida, elas podem ser de duas formas, pode ser de uma forma de transmissão de carinho, então ela tem esse ato de lamber por transmitir carinho, ou ela tem uma necessidade, uma carência de, principalmente de minerais, e a nossa pele, o suor que a gente expele vai ser eliminado pelas glândulas da nossa pele, ele também tem um pouco de sal, né? Um pouco de minerais que é eliminado. E possa ser que ela tenha esse ato de lamber na intenção de estar ingerindo um pouco de sal, né? Um pouco de sais minerais que tem na nossa pele. Então tem essas duas características que pode estar ocorrendo. Ou carinho, ou então a necessidade de estar lambendo para a nossa pele ser um pouco salgada, né? Vamos dizer assim. Então nosso ouvinte pode deixar à vontade, né? Deixa o cachorrinho lamber ela. Tem pessoas que gostam, outras não, né? Aí nessas situações aí ela pode utilizar aí uma vitamina que tenha complexos vitamínicos e minerais, né? Existem essas medicações para suplementar de forma vitamínica e mineral a cadela e ver se isso vai desaparecer e diminuir. Tem uma gata, teve 2 gatinhos, ela já deixou, teve 2 gatinhas, ela já as deixou, né? E não quer vir para dentro de casa, só vem comer e sai. O que é que eu posso fazer para que a gata volte para casa? Acredito eu que ela não esteja querendo voltar para casa por causa dos filhotes. Não sei se os filhotes... às vezes não é nem ciúme, é delimitação de território, Marcos. Ela se sente que aqueles filhotes ali, quando ela voltar, eles podem querer começar a mamar novamente ou ela está incomodada com eles. Então, essas características aí é muito comum. O gato é bastante individualista, ele é bastante territorialista e possa ser que ela está incomodada com a questão do território. Então, nessas situações aí, infelizmente, é conter o animal e mantê-lo dentro de casa através de uma coleira ou dar uma qualidade ao território diferente para que ela possa novamente se sentir confortável e confiante dentro do domicílio. Tem mais áudio chegando aqui, vamos lá. Amiga, a dica que eu dou foi com que eu me livrei dos pardal. Foi pedir para um predeiro subir, o predeiro subiu e encheu todinho de massa e colocou as teias por cima. Hoje eu olho para eles e começo a rir, porque nenhum entrou mais no Zageró e nem nessas brechas onde a senhora está falando. Se a senhora pedir um predeiro para fazer do jeito que eu estou falando, ele vai entender como é e a senhora vai se livrar dos pardal. Um bom dia. E aí, doutor Robson, isso é uma medida interessante? E isso, ela está certíssima, né? A gente diz que... Só dando tchauzinho para os pardais. Ela está certíssima, a gente diz que são as medidas corretivas, Marcos. Então, impedir o acesso é uma da medida corretiva que as pragas, né? As pragas, elas primeiro procuram água, abrigo, alimento, né? Aí elas têm o acesso, o atrativo, né? Então isso aí tudo faz parte do controle de pragas. É uma atuação, né, de você fechar o acesso aí do pardal
ao local onde ele está fazendo o ninho, é a forma mais adequada e mais correta que você tem, é justamente fechar esses arejóis aí com cal, com cimento, seja com o que for, para impedir que ele tenha acesso ao ambiente e que ele possa estar ali fazendo seus ninhos. Então ela está certíssima com essa medida corretiva. Lá em casa também apareciam uns pardaizinhos. Eu coloquei uma tela. Realmente evitou com que ele entrasse, por Impediu exemplo. o acesso. Acho que matar não é a saída. Não, a matar não é a saída, até porque é crime ambiental. A gente tem de preservar nesse sentido a natureza. Dr. Robson Góes está na Veteripet, aqui em Caicó, na Rua Augusto Monteiro, 569, centro de Caicó. Telefone 3421-1263. Você pode seguir aí a Veteripet no Instagram, instagram.com/veteripet. Um ótimo fim de semana, até sexta-feira, se Deus quiser. Bom final de semana a todos, até sexta-feira, Marcos. E agradecer mais uma vez bastante as curtidas na página da Veteripet, né, no Instagram. Agradecer as pessoas que ficam aí sempre nos comunicando com a gente e inovando mais uma informação para os ouvintes toda segunda-feira.